Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Com o prazo para o registro das candidaturas encerrado na segunda-feira, dia 15, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nos 5.568 municípios brasileiros deram início, nesta terça-feira, à campanha mais curta dos últimos 18 anos, 45 dias em vez de 90. A eleição está marcada para o dia 2 de outubro e os candidatos poderão realizar comícios, distribuir material gráfico e organizar passeatas e carreatas. Porém, tudo tem regras e precisam seguir a determinação eleitoral. Eu conversei com o promotor de justiça sobre este assunto. Acompanhe. Com o início da campanha eleitoral, é importante a gente passar informações para a população, para as pessoas. Hoje, a nossa visita é no Ministério Público da Comarca de Januária. Vou conversar com o promotor eleitoral, Dr. Lucas Marques Trindade. Dr. Lucas, a campanha já pode acontecer, os registros já foram repassados para o cartório eleitoral, automaticamente para o TSE. Mas o que é legal na hora do candidato buscar este voto? Bom, primeiramente é bom salientar que, apesar de começar no dia 16 de agosto a campanha, os candidatos só podem arrecadar recursos e gastar a partir do momento em que a Justiça Eleitoral forneceu o CNPJ da campanha e que eles tiverem a conta específica aberta no banco. Portanto, não é no dia 16 que tudo já está valendo, uma vez que diversas propagandas pagas dependem dessa conta aberta, que vai demorar ainda alguns dias. Muito bem. Passando agora para os meios de propaganda vedados e permitidos. É importante salientar que houve algumas modificações da lei eleitoral e alguns meios de propaganda que antes eram permitidos, agora eles estão proibidos. Um exemplo é o cavalete, outro exemplo são as faixas. Então, faixas e cavaletes que antes eram permitidos, não estão mais permitidos. Também não pode qualquer inscrição à tinta, pichação em muro, seja particular ou público. É vedado também o uso de outdoor, é vedado o showmício, ou seja, aparelhar um comício com shows para a população. É vedada a distribuição de brindes, camisetas, bonés, canetas, cestas básicas. O senhor falou do que não pode. E o que pode? Bom, o que pode. Por outro lado, os candidatos eles vão poder fazer carreatas e passeatas, desde que respeitados os horários, ou seja, até às 22 horas do dia que antecede as eleições, dia 1º de outubro. Carros de som e mini-trios são permitidos de 8 às 22 horas, desde que respeitados 80 decibéis, medidos a 7 metros de distância do veículo. Comício ele é permitido de 8 às 24 horas, sendo que é necessário salientar novamente que o showmício está vedado, mas todas essas formas de campanha por meio de sonorização, ou seja, uso de alto-falantes, seja por meio de showmício, de comício, de carreata, de carro de som, tem que respeitar algum limite de distância de algumas entidades, de alguns prédios. Portanto, é vedado o uso de equipamentos, alto-falantes, equipamentos de som em distância inferior a 200 metros de sedes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, quartéis e outros estabelecimentos militares, hospitais e casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento. Então, em Januária, que é uma cidade bem pequena e que a tendência é concentração desses órgãos, é difícil a gente imaginar um local em que é permitido, pelo menos aqui na área central de Januária. Então, os candidatos devem orientar aí os seus fornecedores, né, que vão ser contratados a respeitar esse limite, porque senão estão sujeitos à multa. É isso que eu ia te perguntar. Caso isso for flagrado, alguém denunciar, a pena seria uma multa? Uma multa, chega-se à apreensão do veículo e do som e pode chegar, inclusive, a uma ação de impugnação, uma ação de investigação judicial, na verdade, por eventual abuso de poder econômico. Além desses meios, o candidato pode fazer a propaganda por meio de volantes, santinhos, folhetos, até as 22 horas do dia em que antecede as eleições, mas respeitados alguns critérios também. Importante dizer que tem que haver o número do CNPJ, tanto do fornecedor quanto do candidato nesse santinho. Camisetas, bottoms também, doutor?
Não pode haver essa distribuição de qualquer tipo de bem, de camiseta, de bottom, de boné, de caneta. Pode haver aqueles bandeiraços, né, aquela aglomeração de pessoas fazendo com as bandeiras da campanha, ou mesas nas ruas, desde que não atrapalhem o andamento, o tráfego das pessoas, né? E desde que seja de 6 às 22 horas. É importante dizer também que em bens particulares, ou seja, em muros de casas, é vedado qualquer tipo de propaganda no sentido de faixa ou de pichação. Só cabe, então, portanto, uma propaganda por meio de adesivo ou de papel, que não exceda meio metro quadrado, e essa divulgação tem que ser espontânea, tem que partir do eleitor. Portanto, é vedado qualquer tipo de pagamento ao eleitor para que ele veicule a propaganda do candidato no seu bem particular. A propaganda na internet. Propaganda na internet. Ela é permitida desde que não seja paga, ou seja, está vedado qualquer tipo de propaganda paga na internet. Pagar para fazer um anúncio, aqueles links pagos em redes sociais, tudo está vedado. Também está vedado sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, e sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta. E a gente conta com o apoio da população para nos trazer essas denúncias. Aquela propaganda gratuita no rádio e na TV. Ela se restringe, como você já disse, ela se restringe à propaganda gratuita. Não há propaganda paga nessa campanha eleitoral, em rádio e televisão. Então, os horários de propaganda gratuita, que vai começar no dia 26 de agosto e acaba no dia 29 de setembro. Então, é o programa normal das televisões e dos rádios que vão veicular aí os anúncios dos candidatos. Ok. Doutor Lucas, então, muito obrigado pelas informações. O espaço está aberto para qualquer outra orientação e pedir, claro, como o senhor falou, reforçar o pedido da população, ajudar a Justiça Eleitoral para que o processo transcorra na maior tranquilidade possível. Sim, é importante, é essencial ressaltar que, como as campanhas ficaram mais baratas, aquelas que, porventura, estejam desproporcionais, muitos meios de publicidade juntos para o mesmo candidato, a tendência é de que haja alguma irregularidade. A gente conta com o apoio da população para que essas informações cheguem até o Ministério Público, já que o grande objetivo do Ministério Público, o maior objetivo do Ministério Público nessas eleições é combater o Caixa 2, ou seja, gastos não declarados à Justiça Eleitoral. Então, a gente conta novamente, reforça o pedido à população de denunciar irregularidades. As denúncias podem ser feitas, inclusive, de forma anônima, e a gente vai apurar a procedência, desejando novamente a todos eleições limpas, que os candidatos procedam de acordo com a legislação eleitoral. Ok, muito obrigado pela entrevista. O Ministério Público em Januária fica localizado na Praça Arthur Bernardes. Qualquer outra informação, você pode ligar no telefone 3621-2323.